Nossa entrevista passa a acontecer agora, né, Zumar? A entrevista da manhã e o tema é importante, conta pra gente aí. Pois é, Gerson, ontem foi o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, a lei que defende os consumidores foi criada em 1990, porém só entrou em vigor em 1991. E direitos em tempo de novo coronavírus, não é? Como a gente deve se comportar. Por isso a gente convidou aqui para essa conversa o professor de Direito da UPF e orientador do Balcão do Consumidor, Franco Escorteganha, que vai acompanhar o programa a partir de agora. Bom dia, Franco. Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Muito importante essa data, né, Zumara? Pois é, bem importante mesmo. A gente vai depois comentar a questão do avanço do consumidor, as suas conquistas, mas não tem como, né? Agora, todo convidado que a gente recebe aqui, nós temos um foco na questão do coronavírus. E a gente está agora, e tu nos contava aqui fora do ar, que já começam as questões lá no balcão sobre isso. O foco mais sensível é a questão das viagens, turismo, né? É o que está pegando, né? A gente tem aí consumidores tentando cancelar, tentando reagendar. Como é que está essa situação, Franco? Conta pra gente e quais são os direitos das pessoas nesse ponto, porque é tudo novo, né? Tudo novo. Exatamente, Gerson. Hoje nós estamos passando por duas correntes. A primeira corrente, ela vai por parte da ANAC, Agência de Aviação Civil, e por parte das agências de viagens, que estabelece o seguinte: o consumidor ele pode remarcar essa data e ele também pode fazer o cancelamento, mas para ambos os casos ele vai acabar pagando uma taxa, uma multa por esse cancelamento ou esse reagendamento. Ou seja, não mudou nada nesse aspecto. É como era antes. Pode cancelar, pode adiar, mas tem um custo para isso. E isso é contratual. Isso está no contrato. Exatamente, uma questão contratual. A outra corrente defendida pelas associações de defesa do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor, é que deixou de ser uma questão contratual e passou a ser uma questão de saúde pública. Então, o consumidor, se não estivesse ocorrendo essa questão do coronavírus, ele iria honrar o seu contrato, ia fazer a sua viagem sem nenhuma dúvida, né? Porém, pela uma questão de segurança e de proteção, a maioria das pessoas está optando pelo cancelamento, e essa é uma demanda que hoje nós enfrentamos lá no Balcão do Consumidor. Pode mudar isso no decorrer dos dias, só que tem pessoas que têm agendamento para os próximos dias, não tem como esperar, né? Porque se ele não cancela, ele não vai perde a viagem, né? Mas tu acha que há uma chance de mudança por algum momento, né? Ao menos no foco maior da crise do coronavírus, não sei se tem experiência no mundo, em algum lugar aí, de dizer que não haveria a cobrança das multas? Com certeza. Eu acredito, Gerson, que é algo muito recente, na verdade, essa questão do coronavírus. Tanto as companhias aéreas como a ANAC, eles estão conversando para tomar uma medida que seja bom para ambas as partes, porque também nós não podemos culpar o consumidor e muito menos a companhia. Ambos têm razão, só que tem que ver o viés do lado econômico. Poxa, nós vamos sair num prejuízo. Eu acompanhei que o Ministério da Infraestrutura vai promulgar essa semana três possibilidades ao consumidor, justamente para facilitar a sua vida, que seria a remarcação desse bilhete dentro de um ano, o cancelamento sem nenhuma taxa ou qualquer cobrança de multa por parte disso, e a terceira opção também a transferência dessa data com até um ano de validade. Então tu aconselharia quem não tem uma data agora, nos próximos dias, para remarcar, que aguarde um pouquinho mais, seria isso? Na verdade, eu aconselho o seguinte: se o consumidor ele tem interesse em fazer o cancelamento, ele providenciar esse cancelamento o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais com antecedência você solicita, melhor é. Então, o consumidor, primeiro ele deve procurar a agência de viagem, as companhias aéreas sempre. Trata com eles, negocia com eles, veja o que é melhor, se é melhor remarcar, se é melhor fazer o cancelamento. Qual é a realidade aqui em Passo Fundo? As empresas, elas fazem o cancelamento e existe uma multa por causa disso. E o que o consumidor tem que fazer? Ele faz anota os protocolos, faz o registro no Balcão do Consumidor ou lá no Procon de Passo Fundo, e essa multa, infelizmente, ele vai ter que fazer a contestação na esfera judicial. Mas assim, pensando na questão vamos pensar em situação normal, tá? A questão de 2, 3 meses ou até mais, as pessoas planejaram a viagem de julho, né?
a viagem das férias. Estas férias agora, que tem um tempo até lá, vale a pena mexer agora ou aguardar uma regra nova que não existiria a multa aí do cancelamento ou a transferência? Essa é a minha pergunta. A viagem de julho, que é a maioria das pessoas. Pois é, eu queria acrescentar uma pergunta a essa pergunta do Gerson. Existe um tempo limite em que a pessoa pode cancelar sem a cobrança de multa? Ou depende de contrato para contrato? Na verdade, o consumidor que optar pelo cancelamento, mesmo fora da pandemia do coronavírus, há uma previsão contratual que tem uma multa em razão dessa alteração do contrato. Então ele vai pagar uma multa independentemente do coronavírus ou não. E aí a questão que o Gerson perguntou, aguarda mais um pouco ou já cancela a viagem programada para julho? É sempre importante entrar em contato com a companhia para ver qual o posicionamento que eles vão passar ao consumidor. Eu acho que essa semana vem novidades, inclusive novidades boas ao consumidor com a isenção dessas taxas. Mas lembrando, a viagem é para julho, o consumidor ele pode cancelar essa viagem e depois discutir, ou também pode alterar para uma próxima data, né? E tem uma questão com o ressarcimento, porque muita gente começou a pagar às vezes uma viagem de julho lá no ano passado, né? Já está pagando, tem pessoas que optam por parcelar antes de fazer a viagem, outras a partir da viagem, enfim. E quem já pagou parte, no caso aí vai ter que haver o ressarcimento, né? Vai ter que haver o ressarcimento. O ressarcimento, de acordo com o nosso entendimento, o ressarcimento esse integral, justamente porque o consumidor ele não está cancelando essa viagem por um motivo particular, e sim uma questão muito mais séria que envolve tanto a proteção. É bom a gente falar que o artigo 6º, que estabelece os direitos do consumidor, estabelece que o fornecedor ele deve fornecer produtos que atendam a segurança e a proteção. Então foge do âmbito, né, só da relação contratual. Eu sei que foge um pouquinho da tua alçada, mas é uma questão de tu tá vendo ali no dia a dia o que está acontecendo, enfim. A tua sugestão de quem tá aí, digamos, pensando em viajar e tá com a viagem marcada para daqui a 15, 20 dias. A gente tem países aí que estão com o espaço aéreo bloqueado, né? Alguns irão fazer isso. A sugestão seria segurar a viagem agora, pensando no consumidor e problemas que ele possa enfrentar ao chegar num país, de repente uma fronteira fechada. Qual a tua opinião sobre isso, Fran? Olha, Gerson, a sugestão é fazer o imediato cancelamento. Até mesmo porque, como você mesmo mencionou, alguns países não estão mais recebendo. Inclusive, atendemos um colega nosso lá da faculdade com uma viagem marcada para Disney, onde o parque fechou, ele também ele já tinha pago essa viagem. Então a melhor saída ao consumidor é fazer o cancelamento imediato e buscar essas informações a respeito do ressarcimento ou da remarcação. Franco, tu acha que haverá judicialização de muitos casos? Porque olha, você diz, o parque fechou e o consumidor ele é obrigado a cancelar, porque ele vai chegar lá e quer dizer, se ele chegar lá, ele vai encontrar o parque fechado. E daí ele vai pagar a multa pelo cancelamento, uma coisa que ele não previa. Tu prevê que esses casos serão judicializados? Essa é a maior preocupação, porque tem que haver o bom senso entre as partes, né? E se ninguém abrir mão de alguma coisa, toda essa demanda vai cair no Poder Judiciário. Então a gente vai ter diversas ações em massas referente a esse cancelamento e a cobrança dessas taxas. A gente sabe que quantidade de ações ao mesmo tempo não vão dar boa coisa, porque vai demorar, né? Vai demorar. Vai ter que ter conciliação, é caso a caso, como tu falaste, né? Ligar, ver qual a sensibilidade da operadora, enfim, eu acho que a judicialização é um caminho perigoso, porque vai ter muito ao mesmo tempo aí, né? Eu tenho visto muitas agências de viagem de Passo Fundo sugerindo que o consumidor, ele reagende a sua viagem e não cancele, mesmo porque isso é um prejuízo também para as agências, não é? A gente está olhando o lado do consumidor, mas as agências elas vão sofrer um baque muito grande com o cancelamento. As aéreas também, né? Tem toda uma demanda aí que estava prevista para acontecer e que não vai acontecer. Agora, a chegada aos países, por isso que eu reforço a questão de, ao menos a curto prazo, evitar a viagem.
tu pode entrar, mas tem aquela questão de permanência, de quarentena, de ficar, não tem como, tem que realmente ou reagendar ou cancelar. Porque tu pode chegar num país onde não haja uma restrição, mas a restrição mínima é essa, ficar de quarentena. Aí tem uma viagem de 7 dias, tu vai ficar 7 dias em algum lugar trancado, né? Então, ou seja, inviabiliza, né? Na verdade você não vai conseguir aproveitar nada da sua viagem, né? Em decorrência disso, mas é como eu mencionei, essa semana nós teremos novidades a respeito dessas cobranças de taxa e de multa, mas o consumidor que tem uma viagem a curto prazo, oriento ele já de imediato fazer esse cancelamento. Olha, só para o Franco complementar aí que possíveis anúncios que devem ocorrer essa semana pelo governo, tem mais um item em relação ao pagamento, ao ressarcimento, Franco. Isso, Zumara, o ressarcimento vai ser previsto em até 12 meses ao consumidor, além daquelas 2 outras alternativas que eu mencionei no bloco passado, do cancelamento e da isenção das taxas. O consumidor que tiver solicitado o cancelamento vai poder receber seu valor de volta em um período de 12 meses. Bom, agora falando sobre o Dia Mundial do Consumidor, o que a gente pode falar em termos de evolução do nosso código? Continua sendo um dos mais importantes e bem feitos do mundo, o Código Brasileiro. Exatamente, é importante, Zumar, a gente mencionar que o dia 15 de março, ontem, é considerado o Dia Mundial do Consumidor, em decorrência do então presidente norte-americano John Kennedy, que proferiu o seu famoso discurso em 15 de março de 1962, estabelecendo e reconhecendo os primeiros 4 direitos do consumidor. Aqui no Brasil veio o código em 1990, que foi um avanço, é considerado, o nosso CDC, ele é considerado um dos códigos mais modernos do mundo. Ele é uma lei principiológica, um microsistema, ele tem artigos que abrangem todos os conteúdos. E foi um avanço para o consumidor, inclusive na sua saúde e segurança, na qualidade dos produtos e serviços que ele possa vir a contratar. Tu acha que houve avanços? Porque assim, me parece que quando o código veio, começou a vigorar, as pessoas estavam mais preocupadas em fazer valer os seus direitos e as empresas também preocupadas em obedecer essas regras. Houve avanço ou houve uma certa retração em relação a esses comportamentos, Franco? O código hoje, ele tem 29 anos. A gente não pode negar que as formas de contratação, tanto de produtos e serviços, elas passaram por mudanças significativas. Existe tramitando 2 projetos de leis a respeito do superendividamento, que hoje é uma das principais demandas que a gente enfrenta lá no balcão do consumidor, e também do comércio eletrônico. Apesar que naquela época já adotava o artigo 49 e o prazo de arrependimento. O consumidor podia desistir da compra pela internet, venda a domicílio ou telefone em até 7 dias. Mas acredito que nós precisamos readequar a parte dessa questão que envolva a internet. Também tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados que está entrando. Então, muitos dizem que não precisa alterar nada do código, mas também temos uma corrente que acha que a gente tem que se readequar aos dias de hoje. Tu já vive há um bom tempo essa questão. O melhor caminho é a conciliação ou ainda vale a questão da judicialização? Olha, essa é uma pergunta que eu respondo com a maior convicção do mundo. Eu sou o maior defensor dos métodos alternativos de resolução de conflitos, que é a conciliação, a mediação, a arbitragem. E eu te dou um exemplo. Você tem um problema com uma empresa, se você judicializar, você vai levar no mínimo 1 ano, quase 2 anos para ter uma decisão. Um exemplo, pegando o balcão do consumidor, nós conseguimos resolver no mesmo dia, através de um contato telefônico, do envio de um e-mail, de repente daqui 5 dias, que é o prazo de análise da questão. Então, sempre a conversa entre as partes é o melhor mecanismo, porque se judicializar, vai ser oneroso tanto para a empresa quanto para o consumidor. O Balcão do Consumidor é um serviço de extensão da Universidade, um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, da Faculdade de Direito, mas ele não é um PROCON. Qual é a dificuldade de uma atuação até melhor e mais eficaz do balcão quando não existe um PROCON atuante no município, Franco?
Infelizmente, o convênio que a gente tem firmado com a prefeitura aqui de Passo Fundo, com o Ministério Público, ele nos permite apenas essa conciliação de maneira extrajudicial dos problemas de consumo. O PROCON não, o PROCON tem outras prerrogativas, que é a fiscalização, as sanções administrativas ao fornecedor. E nesse momento a gente não consegue notar isso acontecendo na nossa cidade. Uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, a gente não tem essas etapas, então a gente fica com somente essa questão da tentativa de solução de maneira extrajudicial. Tá certo. Obrigada, Franco, pela presença aqui no Café Expresso, pelos teus esclarecimentos, especialmente na questão das viagens. Não, e havendo novidades, nos aciona aqui para que as pessoas possam entender se vai haver uma regra nova, que provavelmente se tenha mais informações na semana, né? Obrigado pela presença, Franco. Obrigado, Gerson. Obrigado, Zumara.